em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler 2 versículos apenas, depois nós vamos orar. Filipenses, capítulo 3, versículo 2 e depois o versículo 11, fazendo uma ligação para dar um entendimento, quando o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. No versículo 11, então, está escrito, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos desde já pela leitura da Tua Palavra, te pedimos que o nosso coração, a nossa mente se aquiete nesse momento, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, queremos sair daqui alimentados por Ti, precisamos ouvir a Tua Palavra em nossos corações. Assim oramos, já agradecidos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Que a Palavra de Deus possa ser guardada no nosso coração. Queridos, eu tenho reparado nesses últimos dias, e isso, quando eu digo últimos dias, eu falo de uns meses para cá, como o mundo tem se tornado tão estranho, né? Quando muitas coisas, e aí eu vou usar o termo coisa mesmo, quantas coisas têm se tornado prioridade na vida dos cristãos. Como eu vejo crentes dizendo, pastor, eu não sei viver sem tal e tal coisa, eu estou me habituando a viver desta forma, eu não consigo tirar isso da minha vida, não necessariamente envolvendo o pecado em si, mas práticas e coisas materiais que têm atrapalhado muito a vida do crente. E nós precisamos buscar entendimento quanto a isso, queridos, porque nós precisamos nos manter focados no que realmente importa. Existe uma diferença entre prioridade e necessidade. Necessidade é o básico, as coisas que nos mantêm realmente vivos, né? A vestimenta, a comida, mas quando falamos, por exemplo, de vestimenta, nós temos que ter a noção para que serve a vestimenta. Bom, se eu falo de necessidade, a vestimenta é algo para cobrir a nudez, guardar o nosso corpo do frio e do calor. Essa é a função de uma vestimenta. Mas nós temos colocado a vestimenta como prioridade, não só necessidade. E aí nós sentimos essa vontade de nos vestir bem, de gastar dinheiro com coisas demasiadamente caras, quando nós não temos tanta condição assim. Então isso deve nos fazer pensar um pouquinho se nós estamos focados no que realmente importa. Bom, eu devo me vestir de um modo agradável, de um modo em que a sociedade se veste ou não. Eu devo me vestir como eu me sinto bem, desde que eu não fira o princípio da existência da coisa. Qual é o princípio da existência de uma vestimenta? Nós conhecemos o texto de Gênesis, e aí Deus foi o primeiro costureiro da história, né? Quando pega lá uma pele de animal, sacrifica o animal para cobrir a nudez. Porque a investida de Adão em fazer uma vestimenta de folhas não deu certo. O homem, quando tem suas ideias, nem sempre dá certo. E deu errado. Então Deus precisou sacrificar o animal. Tem toda uma história aí elucidando também a questão da salvação, mas vamos deixar isso para outro dia. O que nos importa é que Deus costura uma roupa para vestir a nudez de Adão. Ele tem essa visão juntamente com sua esposa, e a partir daí eles precisam desenvolver isso. Chegamos até aqui, temos elaborado aí vestimentas mirabolantes, as pessoas ficam milionárias inventando, costurando, criando roupas, vestiário, isso virou uma indústria, a moda virou uma indústria, mas eu não posso me esquecer que o sentido básico de existir uma vestimenta é por uma necessidade, não apenas para que eu sinta o desejo e priorize aquilo que eu gosto. A humanidade ela vai ficando um tanto quanto angustiada e perturbada quando nós não alcançamos aquilo que priorizamos ser importante, não necessariamente necessidade. Eu me lembrei rapidamente de quando trabalhava com moradores de rua lá na igreja de Belfor Roxo, e aí certa vez nós estávamos distribuindo roupas, era um período desse frio, não é? E ali me parece que os moradores de rua estavam escolhendo numa sacola grande algumas roupas e houve um desentendimento.
o desentendimento de dois rapazes por uma vestimenta específica. E aí eu tive que ir lá, vocês estão brigando, isso é de graça, pode levar quantas você quiser. Ele disse, não, mas eu quero aquela. E o outro, não, essa aqui é minha, eu peguei primeiro, e eu olhei para o rapaz mais fortinho que o outro, a roupa não cabia nele. Eu disse, mas eu acho que essa roupa não vai caber em você, é melhor você dar para o seu amigo aí. Ele disse, não, mas essa roupa é muito cara, eu quero para mim. Eu disse, mas por que cara? Porque parecia ser uma marca, né, de valor altíssimo. Eu disse, mas você não tem que escolher pela marca, você tem que escolher pelo que serve, o que vai caber em você. Ele pegou a blusa e saiu correndo. Eu tive que convencer o outro que ficou, que possivelmente teria uma outra na sacola. Mas ele disse, não, depois eu vou atrás dele, mas eu quero aquela também. Eu cheguei à conclusão que eles não queriam vestir. Eles queriam o bem para vender, para trocar, para fazer qualquer coisa. Então veja que aquilo que aos meus olhos era uma necessidade para eles não era uma necessidade. Eles colocaram como uma prioridade na vida. Eles identificaram aquilo como uma prioridade. Você lembra quando Pedro e João, melhor dizendo, perdão, em Atos dos Apóstolos, eles vão entrando na igreja para orar no período da tarde, ali tem um moribundo, um pedinte, e ele pede esmola. Qual é a necessidade daquele homem? Não é? O dinheiro serviria para comprar algo, ele era deficiente, a história vai se desenrolando por aí, mas Pedro e João não têm dinheiro. E eles dão o que eles enxergam ser a real necessidade. Então, a necessidade do ponto de vista do pedinte era o dinheiro. Mas para Pedro e João, o que aquele homem precisava era de Jesus, que podia dar a ele a saúde e fazer com que ele tivesse condição de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de trabalhar. Estamos falando de uma época que o deficiente não tinha nenhum aparato como temos hoje. Então, a gente vai olhando para essa questão da necessidade e da prioridade, e a gente precisa entender um pouquinho como está o nosso coração com relação a essas coisas. Não é? Eu sou da época de que a mãe colocava as coisas no prato e o filho tinha que comer daquilo que tinha. Então, ela olhava pelo ambiente da necessidade. Eu não podia chegar em casa dizendo, mas na casa do meu amigo tem isso e na minha não tem. Como criança, eu podia questionar, mas a mãe só ia dar aquilo que realmente era necessário. O dinheiro não era para gastar com coisas que não eram necessárias. E eu conheço famílias como a minha, que foi sustentada com os ovos das galinhas no quintal, não é? Com as bertalhas na horta, e não tinha muito luxo. Não tinha essa coisa de ter que ter para dizer que tem. Hoje, a juventude desviada da presença de Deus mata por um tênis. Não por uma necessidade, por aquilo que eles colocaram como prioridade. Para eles é prioridade ter um tênis caro, um tênis de marca. Isso vai se tornando algo tão constante na humanidade, queridos, que nós vamos perdendo noção do que realmente é necessidade ou aquilo que nós estamos chamando de prioridade. Jesus já havia liberado uma palavra sobre isso, e antes da gente continuar discorrendo aí em Filipenses, eu quero dar um pulinho com você lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 25 em diante. Você conhece o texto, mas eu preciso que você traga a sua memória e não se esqueça das palavras do Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer ou beber. Veja que ele está falando de necessidade. Nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Tudo isso necessidade. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Necessidade. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as necessidades, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja que Jesus está discorrendo sobre um assunto que estamos falando, necessidade. Ele está falando de comer, de beber, de vestir, coisas necessárias para a sobrevivência humana que já roubavam a paz daquele povo. Brigavam por comida, mas era uma necessidade. Tentavam subtrair do outro, porque até então era uma necessidade de sustentar as famílias. Hoje a coisa desandou de tal maneira que não só acontece isso pela necessidade, mas pela vaidade dos dias. Acontece isso por aquilo que nós priorizamos. Hoje nós encontramos pessoas que priorizam ter o melhor celular de todos os tempos para mostrar ao amigo que tem, e às vezes não consegue comer nem o ovo, nem o pré-frango, que é o ovo que deveria estar lá antes do franguinho nascer. E isso é uma realidade. Mas por que essas coisas acontecem? Porque estão preocupados demais, nem com a necessidade, mas muito mais pela vaidade. Veja que nós estamos vivendo esse tempo de muito desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade me faz lembrar sobre a questão do alvo. O que realmente nos leva a sermos cristãos? O que nos mantém, ou deveria nos manter, focados no alvo? O que verdadeiramente nos deve conduzir a estar hoje na igreja, ouvindo a palavra, assentados, vestidos em perfeito juízo, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã? Então nós precisamos olhar para a nossa vida, colocar e entender que há uma finalidade para a nossa vida e que faz parte desta finalidade, que é viver para a glória de Deus, comer, vestir, beber, se divertir. Tem uma canção secular que eu acho interessante, apesar de não ouvir mais canções seculares nessa finalidade, mas ele diz algo do tipo, o poeta diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Sim, faz parte da vida. Mas se Jesus diz que eu não devo me preocupar com a comida, como me preocuparei com a diversão e com a arte? Veja que nós estamos invertendo, não apenas invertendo os valores, mas estamos sem uma finalidade, sem uma conduta digna de um cristão. Hoje encontramos pessoas na igreja que, pelas suas necessidades, Cristo é visto como aquele que atende às necessidades. Outros chegam à presença de Deus porque já priorizaram o que é importante. Então eu vou até Cristo porque Cristo pode me abençoar naquilo que eu estou priorizando. Necessidades, prioridades que não deveriam ser verdadeiramente o foco, o alvo de estarmos aqui hoje. Então eu entendo que nós precisamos olhar de novo. Sabe quando a gente está, como na imagem, tentando acertar o alvo com arco e flecha, mas se o nosso óculos estiver embaçado, se a alça de mira estiver desfocada, a gente tem que regular o negócio. A gente tem que limpar os olhos, os óculos, a gente tem que ajustar o foco para acertar o alvo. E isso tem sido uma grande dificuldade, queridos, uma grande dificuldade. Porque nós não viemos ao mundo nesta finalidade de nos vestir bem, mostrar o que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, ou fazer com a nossa saúde, ou construir com as nossas ideias e planejamentos, e depois morrer deixando tudo para trás. Não tem lógica esta finalidade de vida. Se nós pensarmos na nossa existência, nós vamos falar de uma vida criada para a eternidade. O nosso Criador criou algo para nós que vai muito além deste pedacinho de tempo que nós chamamos de vida, que dura aí em torno de 100 anos, não é? Um pouco de sorte, ou um pouco de ajuda, ou um pouco de cuidados.
Veja que nós estamos falando de uma eternidade que encontra na história da humanidade um contratempo chamado pecado. Por isso, alguns definem pecado como errar o alvo. Este pecado entra no mundo e cria um grande contratempo para que a gente possa viver uma eternidade ao lado do Criador. Então a gente passa um tempo nesta vida. Primeiro, muitos não acreditam nem num Criador. Outros estão tão focados na sua vida, trabalhar, estudar, realizar coisas, escrever um nome na história, ter uma placa na rua onde mora. Estão tão preocupados com essas coisas que se esquecem da finalidade para o qual foram criados. E aí eu amo Isaías 43, 21, quando diz que nós nascemos para a glória e louvor de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu ouvi hoje da viúva dizendo exatamente isso. Ele viveu para a glória de Deus e agora morreu para a glória de Deus. É esta palavra que nós devemos ter no coração. O quanto nós estamos vivendo para a glória de Deus, de tal maneira que ao morrermos, morreremos para a glória de Deus. Como estamos experimentando a nossa história de vida? Nós devemos tomar essa decisão enquanto há tempo, porque a eternidade é um projeto futuro, mas que começa já. E nós precisamos tomar essa decisão já. Por isso eu amo a frase quando eu digo que Deus é bom, o diabo não presta, e a gente escolhe a quem seguir. Temos essa liberdade de fazer escolhas, e devemos fazer uma escolha acertada, não pensando no momento atual. Quando a gente fala de Deus e o diabo, não colocamos no mesmo nível, logicamente, mas nós podemos entender pessoas que estão abrindo mão de estarem na presença de Deus para servirem o diabo exatamente pelas coisas desse mundo. Elas estão se encantando com as coisas desse mundo. Elas querem sucesso, fama, poder, coisas essas que Deus pode até ajudar você a obter, mas não é esta a finalidade da sua relação para com Ele. A sua caminhada com Cristo não está embasado nisso. Então, veja o que eu estou dizendo. A vontade de Deus deve prevalecer, mas mesmo assim Ele não atrapalha a sua vontade. Ele permite que você tenha vontade. Ele permite que você escolha o que vai ser a sua prioridade, ou que você define como necessidade. Mas depois nós não podemos reclamar. O poder de decisão é justamente para acertarmos o alvo que estabelecemos na nossa vida. Então precisamos tomar esse cuidado, porque a gente olha então para o objeto que seria o alvo da nossa vida. O que é o alvo da vida do cristão? Cristo. Você está aqui por Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Mas como eu falava mais cedo, qual Cristo nós estamos sendo atraídos? Para qual? O Cristo que salva ou o Cristo que dá coisas boas? O Cristo que pode bater a porta e eu abro, ou o Cristo que entrou arrombando a porta? Porque eu conheço famílias que servem hoje a um Cristo que arrombou a porta, que não tiveram opção de escolha. Você diz, olha, você está indo para o ambiente da idolatria, fuja disso. Não posso, a minha família serviu essa religião a vida inteira. Se eu sair, vão brigar comigo. Olha aí, o Cristo que arrombou a porta. O Cristo que eu conheço é o Cristo que bate. Espera você abrir. Essa porta tem uma maçaneta pelo lado de dentro. Quem decide abrir ou não é você. Ele não vai obrigar você a abrir. Agora, a promessa, segundo Apocalipse 3:20, é que se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai cear com você. Se não tiver mantimento, Ele leva a cesta básica abastada, arruma a casa e Ele serve. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus é esse que se propõe a servir? E nós, muitas vezes, conhecendo, não queremos servi-lo. É um contraponto, né, da história do cristianismo. E nós precisamos aprender mais sobre isso, queridos. Então, o que nós devemos ter como prioridade máxima? A ressurreição. Porque até para falar que Cristo é o alvo, eu tenho que entender de qual Cristo estou falando. Se você tem Cristo como alvo, o Cristo que salva, o Cristo que abençoa aquele que nele crê, o Cristo que transforma a família, que abre o coração para recebê-lo, que o honra acima de todas as coisas, esse Cristo é o alvo.
Agora, se não for esse Cristo, se for o Cristo que ainda está preso na cruz, se for o Cristo que alguém lhe ensinou, o Cristo que faz milagre quando você precisa, você estala o dedo e ele está pronto para te servir, parece a história do gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece, esse Cristo, o alvo está errado. Se é esse Cristo, o alvo está errado. Você não só vai errar o alvo, mas também vai perder a fé. Então, o que nós precisamos entender nesse momento é qual é a nossa prioridade máxima, que está acima das necessidades. A prioridade máxima de um crente, daquele que crê em Cristo, é a ressurreição. Ele não pode viver de tal maneira que perca no final da sua história a bênção, que é a ressurreição. Por isso, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele começa a dizer o que nós devemos cuidar. Cuide disso, cuide daquilo, observe tal coisa, mas faça tudo de tal maneira que você alcance a ressurreição. Que isso esteja estabelecido, porque ainda estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se desviando muito nas suas condutas por conta de um mundo enganoso, cada vez mais ilusório e pervertido. E para encerrar, passageiro. O que é pior? O mundo que promete o que ele é. O mundo que promete o mundo, mas que no final se esvai. E muita gente tem se encantado com isso. Muita gente tem vivido isso como se fosse a sua prioridade. Então, para a gente voltar aqui ao texto, Paulo está, segundo os escritores, na sua segunda viagem missionária, um homem agora dedicado à causa de Cristo, abriu mão da sua vida pessoal, tem um chamado de Deus, e ele havia inaugurado essa igreja lá em Filipos, né? Ele inaugura a igreja, constitui lá os pastores, e aí continua o seu projeto. Num determinado momento, ele está numa prisão, e o Espírito de Deus coloca no coração dele esse desejo de alertar a igreja. Eu quero ler com você em Filipenses, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele está orando e isso vai parar na carta. De alguma forma, nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo, mas não deixa de ser uma oração. Quando ele diz, Filipenses 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. Então Paulo está vivendo esse momento difícil, ele está encarcerado, com saudade da igreja, tem esta igreja como uma igreja batalhadora, que evangeliza, saudável no seu pensamento, mas que agora ele ouve rumores de alguns problemas que podem atrapalhar a igreja. Então, Paulo sabia, principalmente, quantas contribuições que a tribulação pode trazer na vida do crente. Quando alguém compartilha, pastor, estou vivendo determinada tribulação, eu sempre chamo a atenção e digo, mas vamos tirar proveito disso? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 8, o que nós precisamos entender? Que isso pode ser um benefício para a minha vida. O crente não deve sair por aí reclamando dos seus problemas. Ele deve olhar no aspecto espiritual e tentar aprender com eles. Do contrário, vai ser um sofrimento após outro. Então, continua lendo lá no versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha aí.
De maneira que toda a guarda pretoriana, os guardas que ali estavam no pretório, e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Veja, se ele não tem como dizer, anunciar Cristo, normalmente, agora ele tem. Ele está preso. Ora, prenderam aquele homem, e o que ele fez? Ele é seguidor de Cristo. Então Cristo já é o motivo para ele falar da sua prisão. Veja que se nós vivemos uma vida pautada em Cristo, isso vai ser interessante demais. Vou continuar lendo o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O que eu entendo? Que precisou Paulo ser trancafiado, no sentido de injusto, porque ele está pregando salvação, ele não está envolvido com nenhuma corrupção do seu tempo, ele não está desviando o propósito da sua história, ele está falando do Evangelho, mas falando do Evangelho numa época em que falar do Evangelho é perigoso demais. E ele vai preso, e essa prisão estimula os irmãos e não coloca medo. Olha, a igreja não está com medo, a igreja está com coragem, pregando o Evangelho, mesmo que sejam perseguidos, presos. Aí eu começo a pensar sobre o que eu falava no início da mensagem. Isso é uma prioridade ou uma necessidade? Como nós olhamos para esse aspecto da igreja que precisa avançar mais? O que estamos esperando para encher as igrejas? Mais tribulação? Há 2 anos atrás, eu ouvi de muitos crentes: amamos a igreja, queremos os cultos, queremos estar na igreja, queremos liberdade de ir e vir. Esta pandemia é do mal, é do diabo. Não sei se o diabo tinha culpa no cartório, mas ele assumiu toda a culpa para ele. A pandemia veio, foi embora, e aí eu pergunto: cadê a igreja? Que estava com saudade. Eu quero estar na minha igreja, eu amo a minha igreja. Pastor, o que vai ser da igreja? Não sei, irmão, calma, vamos ver, vamos esperar o que as autoridades vão dizer. E eu animando a fé dos irmãos. Eu fiquei pensando que quando a pandemia acabasse, a igreja ia lotar, irmãos. E quando eu falo igreja, eu não falo desta, eu falo de qualquer uma que eu vou, que só lota quando vai cantor famoso, que só lota quando tem festa, que só anima quando há motivo para esse ânimo, e nem é perseguição. Aí eu fico pensando, será que Deus tem que mandar uma perseguição à igreja para a igreja despertar? Porque a igreja está dormindo. Nesse momento a noiva está acomodada. É aquela noiva, né, que representa as 5 nécias. Ao invés dela se arrumar para o casamento, ela liga na Netflix para assistir o seriado. E a hora vai passando, e a maquiadora, vamos arrumar. Não, peraí, agora não. Essa é a melhor parte do seriado. E o noivo está lá, na igreja esperando. Aí alguém diz, mas você vai chegar atrasado. E ela diz, mas faz parte, o noivo vai chegar atrasado. Só que já tem 3 horas, ela nem começou a se arrumar, as 3 horas já passaram, o noivo já está cansado. Quando ela decide chegar na igreja, o noivo já foi embora. Como assim ele foi embora? Ele é infiel. Ele é infiel? Infiel é você que não estava atento ao que necessariamente deveria estar atento. Entende que Paulo está dizendo, e a ilustração que eu estou trazendo? Não podemos perder o foco na ressurreição. Aí Paulo, preocupado com isso, mesmo aprisionado, está exortando a igreja a ficar ligado. Igreja, fica ligada no Senhor. Fica atento às coisas que realmente importam. E quando Paulo fala sobre isso, não está falando da relação da igreja com o mundo. Ela está falando da igreja com a própria igreja. O que mais me surpreende é que Paulo já está percebendo os perigos que rondavam a igreja por conta da própria igreja. Você não deve se preocupar com o inimigo que está esbravejando contra você de longe. Mas cuidado, que é um inimigo invisível que esbraveja bem pertinho e você não está ouvindo. A preguiça é uma delas. O destempero do crente é outro. A falta de zelo com as coisas de Deus, misericórdia. O desânimo que abate moralmente a igreja, que acha tudo que é pecado normal. Essa semana, um amigo que mora lá em Sergipe mandou para mim a história de uma igreja que está sendo processada por um casal
que não chamo de casal, uma dupla dinâmica, que não é Batman e Robin, mas uma dupla lá que se diz casal, porque chega alguém na igreja, se envolve com a igreja oferece o evangelho, é um evangelho de transformação, não importa o que você tenha vivido no passado, você vem à igreja, você tem que conhecer quais são os padrões da igreja. Então, a partir daí, a igreja diz, olha, você se bebia, não bebe mais. Aconselha, né? A gente não proíbe, a igreja não pode proibir, a igreja vai aconselhar. E aí me parece que a história, bem recente, esses dias mesmo, foi caminhando lá com um cidadão que queria passar pelas águas. Aí ele chegou no dia do batismo dele e alguém disse, pastor, esse cidadão que vai se batizar, ele diz estar casado com um homem. Ele é um homossexual e, segundo os padrões da igreja, ele não pode continuar na prática do pecado. Aí o pastor chamou ele, chama ele lá, ele está na fila do batismo, chama ele lá. Ele disse, cidadão, é verdade que você está vivendo essa prática pecaminosa? Ele disse, sim. Não posso me batizar? Ele disse, lógico que não. Você vem como está, mas você tem que se oferecer para uma transformação. Se você chega aqui dizendo que era casado com alguém, segundo a lei, mas você se arrepende disso e quer mudar de vida, eu vou batizar você. Mas você diz que não quer mudar de vida, então você não pode ser batizado até que você mude seu pensamento, a metanoia, quando Paulo escreve aos Romanos 12. Então, ele ficou aborrecido, ligou para o outro cidadão que se dizia marido dele, chamaram a polícia, estão processando a igreja. E esse meu amigo que mora no Sergipe, ele perguntou, pastor, o senhor batizaria? Eu disse, comicamente, lógico, mataria ele afogado na água. Porque eu salvaria e ele estaria na glória. Se batizou, nova criatura, não vou deixar você voltar ao pecado, morre. Lógico, é cômico, tá, gente? Mas é um ato muito sério. A igreja, então, está processando ele processando a igreja, cidade pequena, virou um burburinho, uma coisa chata e tal. Por que isso acontece? Porque nós observamos a igreja hoje muito à vontade nos valores. O pastor que prega a salvação, ele não tem, naturalmente, o feeling, né? O marketing para encher uma igreja. Isso a gente sabe. Quando nós pregamos prosperidade, cura, milagres, que faz parte da vida do crente, eu amo pregar isso porque eu gosto, eu vivo disso também. Eu sou um milagre de Deus, eu fui transformado por Deus, meu testemunho é público. Eu amo estar na casa de Deus porque me faz lembrar o quanto Deus teve misericórdia da minha vida. Mas nós não podemos atrair as pessoas só por isso, e sim deixar que o amor, que transforma o coração, faça esse papel. O ser humano reconhece a sua vida torta, oferece-se para Cristo e Cristo conserta tudo. Eu amo esse entendimento de que Cristo conserta até o que estiver mais torto no mundo, desde que o ser humano concorde com isso. Então, ele fez essa pergunta e eu disse, olha, é muito difícil responder. Logicamente, como preceito da igreja, eu não batizaria, e eu estaria também sendo processado. A igreja está sendo perseguida por um grupo que se diz defensor dos direitos humanos. Não sei, para colocar advogados, a ordem dos advogados do Brasil, tudo contra a igreja. E o pastor dando a entrevista, ele disse, olha, se é para morrer pela causa de Cristo, podem me crucificar. Entende a diferença dos valores, o que é realmente prioridade na vida deste homem? Vamos lá em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 2 que lemos, quando Paulo diz assim, capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Acautelai-vos. Ele não disse afaste-se deles, até porque a gente só descobre depois, mas ele diz para a gente ter cautela. E essa cautela está aí, ó. Acautelai-vos dos cães. Esse termo cão era um termo usado pelos judeus, logicamente, para se referir aos não-judeus. Então, Paulo está usando a mesma expressão dos judeus para dizer, cuidado com aquele que se faz de crente e não é. Como eu sei que alguém é crente para que seja do meu convívio? Eu tenho que olhar para ele e ver os frutos da vida dele. Não é só pelo que ele ensaia a dizer.
Não é só por conta da vestimenta dele, ou do jeito dele orar. Não, aquele irmão, quando ora, misericórdia, o reino de Deus desce. Ouvi uma história esses dias interessante de uma senhora que chegou numa determinada casa e ela tinha vestes de crente. Veste de crente que eu digo do crente tradicional, né? Que hoje o crente não se identifica mais pela vestimenta, é uma pena. Antigamente a gente se identificava um crente pela Bíblia. Hoje a Bíblia está no celular, todo mundo tem celular, pelo terno. Não, o vendedor de carnê também usa terno. Então não dá para a gente identificar mais o crente a não ser pelo fruto, que deveria ser sempre assim. Então ela chega numa determinada casa, é apresentada e ela participa de uma oração. E ela faz uma oração que todo mundo se arrepia, chora, sente a presença de Deus, vê anjo voando. Aquela mulher foi endeusada, como uma mulher santa. Foi vista como uma mulher santa. E aí, um bate-papo, depois daquele cafezinho, depois daquele culto na casa. E eu não sou contra culto na casa, mas eu acho que a primeira casa para você cultuar é a igreja, depois você na sua casa também cultua. Tem gente que troca a igreja pela casa da irmã Maricotinha, essas coisas acontecem muito, né? Aqui não, graças a Deus, só lá fora. Aí, essa irmã, então, fez aquela oração fervorosa. E alguém disse, puxa, irmã, você conhece alguém que pode ser cuidadora de idosos? Nós temos uma idosa em casa. Ela disse, eu tenho curso de cuidadora de idosos. E ela começou a trabalhar. Final da história, chamaram a polícia para botar ela para fora. Ela cuidou da idosa, quase matou a idosa, roubou o marido da idosa, que também era idoso, convenceu o marido a dar uns documentos para transferir os bens do marido, dizendo que a mulher já ia morrer e já que ele vai ficar viúvo, é melhor preparar logo as coisas, porque era a revelação de Deus. Sabe aquela coisa do eis que te digo já? Eis que estou vendo algo? Ele caiu nessa, irmãos. Aí os filhos, quando viram, falaram, você é uma charlatana, pode ir embora. Não, só fulano me tira daqui. Aí chamaram a polícia. E aí foi revelado toda a trama. A mulher estava dando entrada nos papéis para fazer a separação do casal. A mulher velhinha lá na cadeira de roda. Ela já estava meio que casando com o homem, sem o homem saber, também velhinho. Já estava preparando tudo. E aí? A mulher se vestia como crente, falava como crente, agia como crente, orava como crente, invocava o céu, mas não era crente. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando Paulo diz acautelai-vos dos cães, não fala de alguém que está lá fora rugindo, latindo, rosnando, não. Está falando de alguém que está do nosso lado, que quando você olha o fruto, diz, meu Deus, vou deixar ele aqui, vou ter cautela com ele. Na relação da igreja, Paulo está preocupado com a igreja de Filipos, tá? E aí nós sabemos que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que procuram ser aperfeiçoadas em Cristo. Todos nós que aqui estamos, só estamos porque somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, já estaríamos na glória. Então você não pode olhar para o pastor, para o irmão, para a irmã e dizer, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a menos que você conheça os frutos do ministério dele. Do contrário, você pode se decepcionar. É quando Paulo diz, cuidado com os cães. E aqui, especificamente, nós estamos falando do aspecto judeu de se referir àquele que não é judeu. Então, às vezes, nós julgamos os não crentes e deixamos de julgar os crentes. Falamos mal daqueles que pecam, daqueles que fazem tal coisa, mas não queremos acusar na nossa própria casa. Isso é um grande erro. Por isso a igreja se esfria tanto. Quando ouvimos histórias de pessoas que estariam no nosso meio, pregando o evangelho, cantando louvores, e de repente não estão mais, o que o diabo faz com isso? Causa um esfriamento espiritual na igreja. Nós vamos nos esfriando de tanto ouvir histórias. Sabe aquele cantor? Não é mais cantor gospel. Sabe aquele pastor? Não é mais pastor. Sabe aquele que dizia glória, 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 agora ele está fazendo só coisa errada. Isso esfria o coração. Então, antes que o coração esfrie, o que Paulo diz? Cuidado com os cães. Continua. Cuidado com os maus obreiros. A quem ele se refere? Aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Mau obreiro não é um obreiro mau. Obreiro é todo aquele que faz algo na casa de Deus.
todo mundo que você conhece que faz algo, no sentido geral, ele é um obreiro. Mas todos eles devem fazer o trabalho de Deus em excelência. Por que em excelência? Porque o nosso Deus é excelente. Ele quer da melhor maneira. Para nós mesmos, então, o que nós devemos fazer? No mínimo, da melhor maneira que Deus quer. Então, quando nós olhamos Paulo dizendo, cuidado com os maus obreiros, é para que repararmos, se nós primeiramente, não você reparar no irmão e na irmã, mas primeiramente em você mesmo. Eu contribuo com a casa de Deus de alguma forma, mas como faço isso? Relaxadamente ou com excelência? A excelência, queridos, nem sempre ela é vista pela liderança. Nem sempre o pastor vai ver o seu modo de fazer algo com excelência. E olha que eu procuro. Mas se você vem ao culto, chegue num bom horário. Chegue mais cedo. Seja o primeiro a chegar. Uma coisa é você de vez em quando se atrasar, outra coisa é você nunca ter horário para chegar num culto que tem horário para começar. Esse é um mau obreiro. Se você vai dizimar e ofertar, faça do jeito que você aprendeu. Eu dou o exemplo, para os meus netos, quando eles têm 2 cédulas, qual a oferta que você vai dar? Essa ou essa? É iguais, é qualquer uma. Não, qualquer uma não, para Deus tem que ser a melhor. Pode ter o mesmo valor, mas a cédula que não está amassada, não está rabiscada. Então eu vou ensinando a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Ser um obreiro de excelência é fugir desse relaxamento da nossa vida. Então hoje nós encontramos um aspecto igreja, no nosso Brasil principalmente, muito relapsa. De qualquer jeito serve. Não, tá bom. E eu digo, como assim tá bom? Eu vou fazer aqui uma crítica interna. Uma vez eu estava indo para uma igreja da nossa denominação, estava indo pregar, e fui usar o banheiro. Chegando lá, tinha uma toalha de pano. Eu não quis enxugar minha mão na toalha de pano. Sei lá quem enxugou a mão lá naquela toalha. Eu não quis, irmão. Meu jeito de ser. Eu preferia não enxugar ou usar uma toalha de papel, que é o mais higiênico. Mas não fiquei surpreso, porque eu fui ao bebedouro beber água. E o que eu esperava encontrar? Ou um copo descartável, ou alguém que dissesse, pastor, tem aqui um copo lavadinho para você. Pode ser copo de geleia de mocotó. Você é dessa época de beber? Tanto faz, qual é o problema? Tinha uma canequinha lá que as pessoas bebiam água e passava uma água nela lá mesmo. Eu disse, irmã, não tem um copo descartável? Quantos anos tem essa igreja? 15 anos. Não tem dinheiro para ter um copo descartável, vai me desculpar, irmão. Ninguém trouxe um copo descartável para essa igreja para doar, pelo menos, já que a igreja não tem dinheiro? Não, não é isso. Não é falta de dinheiro. Não é falta de higiene. É falta de zelo. É um relaxado. Alguém está relaxando demasiadamente. E eu gostaria que todos tivessem do melhor. Às vezes o dinheiro não dá, mas a gente tem que fazer o que nas nossas condições se traduz como excelência. É o mínimo que nós devemos fazer uns com os outros. Então, nesse aspecto, eu não olho para cá, eu olho para todo lado e pergunto, por que isso não tem isso? Por que não foi feito tal coisa? Por que a igreja não faz tal coisa? Quando a gente esbarra em questões financeiras, eu entendo perfeitamente. Mas para fazer de qualquer jeito, é melhor que não faça. É melhor que não faça. Nós precisamos olhar, porque quem está trazendo essa advertência sobre a igreja é o apóstolo Paulo, que inaugurou a igreja e está preocupado com o esfriamento espiritual da igreja. Por isso, nos mínimos detalhes, ele vai citando aqui os maus obreiros, os cães e os da falsa circuncisão, que é pior ainda. Aqueles que se dizem religiosos e não eram religiosos o suficiente. Ou aqueles que se escondiam através da religião. Aqueles que se diziam aliançados com Deus e estavam fazendo pactos até com o diabo dentro da igreja. Você acha que não tem isso nos dias de hoje? Lógico que tem. Como não? Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. A igreja é a noiva de Cristo e nós não podemos manchar o vestido da noiva, porque senão vamos dar conta disso ao noivo. Então, quando Paulo traz esse alerta, e aqui nós começamos a ficar preocupados, Paulo está dizendo, cuidado com essas coisas, porque senão isso vai tirar vocês da graça.
Por que tem tanta gente que não consegue mais sentir a presença de Deus em louvores tão lindos quando cantamos aqui? É impossível você não sentir a presença de Deus cantando canções tão lindas. Tem canções cantadas na igreja hoje que não é para sentir a presença de Deus mesmo. É para você ter raiva do outro. Aquelas canções que são cantadas, que dizem, eu vou passar por cima, e Deus revelou que você é meu inimigo. Essas canções é para brigar os irmãos. Mas nós cantamos canções que adoram a Deus. Então, se você adora a Deus em espírito e em verdade, você vai sentir a presença de Deus. Lê comigo o versículo 3 aí, quando diz assim, ó. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Veja que o sentido da adoração que traz o mesmo entendimento do que Jesus disse para aquela mulher, lá em João 4, a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 24, coloca para nós, por favor. Olha o que Jesus disse, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu adoro a Deus? Vivendo na verdade. Essa ideia de em espírito é adorar a Deus de tal maneira que você não tenha que aparecer para o seu irmão, mas para Deus que vê todas as coisas. Sabe quando você estava louvando aqui os louvores? Se você foi sincero com Deus, Deus recebeu a sua adoração hoje, louvado seja o Senhor. Você não precisou, eu tenho que fazer como para adorar? Cante, adore, diga palavras de adoração e você vai ver que Deus se agrada disso. Ah, não, mas se eu não estiver aqui em cima, eu não estou adorando, se eu não estiver pregando, se eu não estiver cantando, esqueça isso, irmão. A maior oportunidade que o Senhor nos dá para adorarmos é que acordamos, estamos lutando o dia todo, chegamos à casa de Deus à noite e Ele compareceu para receber a sua adoração e o seu louvor. Olha que coisa maravilhosa. O que nos impede de louvar e adorar? Se nós estivermos frios espiritualmente. Se verdadeiramente não entendermos qual é o nosso alvo. Porque quem não consegue adorar a Deus, que é o ser que vê todas as coisas, ele vai querer ser adorado por aquele que não enxerga o que você está fazendo. Entendeu isso? Se nós estamos aqui conhecendo um Deus que tudo vê, que tudo sabe, mesmo que Ele não se apresente visivelmente a nós, o que nós vamos ser tentados? A fazer coisas para que os outros vejam. Então eu vou adorar para que o meu irmão veja que eu sou um adorador. Eu vou me vestir como adorador. Eu vou cantar como adorador. Eu vou pregar como adorador. Eu vou orar como adorador. E Deus está olhando e dizendo, você está adorando quem? Continua lendo comigo o versículo 4, quando Paulo diz assim. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele relata. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja que ele fazia tudo de forma excelente, mas confiando na carne. E o que ele está chamando de carne aqui? A circuncisão era da carne, a lei era dos livros, não do amor. Toda a história de Paulo está baseada na carne. Quando ele é zeloso porque ele lê que os cristãos, ou entende a lei de tal maneira que os cristãos são tratados como alguém alienado. Os cristãos são alienados da sociedade, eles não podem existir. Então Paulo pede carta àqueles que estão na lei para perseguir os cristãos. Ele faz isso confiando na carne, no entendimento que ele está certo. Até ele ter um encontro com Jesus e Jesus dizer para ele que ele estava totalmente cego. Só que ele pensava em enxergar, e aí ele fica realmente cego para depois voltar a enxergar. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E eu volto à ideia da necessidade e da prioridade. O que eu considerava lucro necessário, eu abri mão pela excelência de Cristo. Então faz com que o cristão pense, eu realmente estou buscando acertar o alvo, e qual alvo é esse? Paulo abriu mão de tudo, queridos. Tudo que prendia ele ao seu passado. Ele escolheu viver uma nova vida com Cristo.
E essa nova vida precisa significar realmente uma nova vida. Não é só o fato de você estar na igreja de nova vida que você terá uma nova vida. Porque quem pode lhe dar uma nova vida é Cristo, que transforma todas as coisas. Mas para isso nós precisamos estar acertando o alvo. O que me traz aqui então? O que me traz aqui é porque quando eu fechar os olhos eu quero estar na glória com Cristo. Não importa as lutas que eu tenha passado neste lugar, nesta vida, na família, nos meus bens, não importa quais são os meus problemas. Eu quero fechar os olhos e saber que Cristo estará lá para me receber. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que deve nos atrair à igreja. E as demais coisas? Todas elas Ele pode acrescentar. O que você precisa? Dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai no programa do Silvio Santos. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de ter condições para confiar no Senhor, porque o dinheiro vai ser uma consequência. Se você conhecer pessoas com muito dinheiro que não têm saúde para comer o pão que você come, então você vai ver que não é de dinheiro que você precisa. Se você conhece pessoas que têm dinheiro e não dormem porque não têm paz, e você pode dormir em paz porque o pouco que você tem é suficiente para a tua vida, então não é de dinheiro que você precisa. Paulo está realmente convertido, circuncidado na sua alma, abre mão dos seus interesses, não olhava para o poder, para o dinheiro, para a religiosidade, ele olhava para o mais importante, que era ser salvo. A ressurreição para ele era o que mais importava. Por isso ele vai falar de viver de um modo sublime. O que é viver de um modo sublime? Estou passando luta, mas isso não me impede de estar na igreja. Às vezes eu recebo mensagem dos irmãos dizendo: pastor, estou numa luta, e eu digo o quê? Vem para a igreja. Não, mas os irmãos vão me ver triste, mas ali é um lugar da gente entrar triste e sair transformado pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Aqui é o lugar da gente receber o tratamento necessário. Vai fazer o quê? Está triste? Vai ficar olhando para o tempo? A doença é um impedimento. Fora isso, não. Versículo 9. Dá um pulinho aí, por favor, para a gente entender. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Nós estamos aqui por fé. Chegamos até um lugar chamado igreja por fé. Cremos no Deus que se entregou naquela cruz por fé. Cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia por fé. E cremos que herdaremos a vida eterna por fé. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por isso? É por fé, irmãos. Eu vou ler o versículo 8 que eu não li. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja que ele diz: eu estou abrindo mão de tudo para conhecer Cristo. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Todas as coisas da sua vida. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, e eu vou reforçar. Tem valor de lixo, porque vai tudo para o lixo. Tudo vai para o lixo. Sabe aquele bem que você ganhou, que você dizia: puxa, eu queria tanto ganhar isso de presente? Daqui a pouco ele vai para o lixo. A primeira coisa que a gente faz é jogar a embalagem no lixo. Depois o presente vai para o lixo. Porque nós também vamos para o lixo. Nós vamos para o lixo. Não a alma. Nossa alma foi comprada por alto preço, preço de sangue. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas o corpo vai para onde, irmãos? Pronto. Só que a gente, nesse momento, não vai pensar no lixo. A gente vai pensar no que não podemos dar valor, porque é lixo, excessivamente esquecendo o que é mais sublime. Essa palavra sublime significa excelso, de muito valor, acima de todas as coisas, perfeitíssimo. A nossa salvação é o mais perfeito que nós devemos alcançar e buscar enquanto temos fôlego de vida. Se você tem liberdade de estar na igreja, se não tem lei que proíbe você, se a tua família não te proíbe, se teu esposo não te proíbe, se a doença não te proíbe, se nada impede você, então esteja na presença de Deus. Isso é ser sublime para Deus. Isso é valorizar as coisas de Deus que realmente têm valor.
E aí vem Paulo dizendo, eu considerei tudo isso como lixo, porque eu quero ser achado nele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, ei, ele foi preso? Sim, por quem? Por Cristo. Ele está comendo filé mignon? Está, porque Cristo enviou. Ele está comendo pão dormido? Está, porque Cristo deu o pão dormido. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então veja que Paulo está tentando dizer para a igreja, olha, cuidado, viu? Se vocês são tão bons, e Paulo recebe a referência de uma igreja muito boa, evangelizadora, mas é uma igreja que não pode se entregar às coisas do oba-oba, do tudo pode, tudo é válido. Naquela história que eu contei do pastor lá de Sergipe, eu fiquei com pena do pastor, sabia? Eu fiquei com pena, porque às vezes a pessoa pensa que o pastor é Deus, né? O pastor, a história escrita, diz que todo mundo na igreja sabia que ele tinha um relacionamento homossexual, menos o pastor. Então, no primeiro momento, eu disse, coitado do pastor. Depois eu pensei bem, falei, esse pastor é cego? Será que ele nunca reparou que tinha algo estranho? Será que ele nunca olhou para ele e disse, ei, rapaz, fala grosso. Peraí, eu sou do tempo que homem falava grosso. E quando não falava grosso, falava firme, só. Eu tinha um colega de escola que eu falava para ele, fala grosso, ele, mas eu só sei falar assim. Aí eu disse, não é por isso que você não é homem, mas quando você falar, não balança com o vento, irmão. Entendeu? Você é vertebrado, você é mamífero vertebrado. Eu brincava com ele, mas graças a Deus ele é um bom homem, casou, tem filhos, não se desviou. Mas se a gente não toca no assunto, vai que ele está se desviando e ninguém repara. O pastor devia ter reparado algo, mas coitado, gente, olha, o pastor é o último a saber das coisas, sabe? Quando chega aos ouvidos do pastor, já explodiu a bomba, já entornou o leite, o fogão já está sujo. Aí, pastor, dá para limpar o fogão aqui que entornou o leite? Aí o pastor diz, mas poxa, vocês não me falaram nada. Isso é uma verdade na igreja. E muitas igrejas sofrem com isso, queridos. Então Paulo vai dizendo assim, a fé precisa ser mediadora dos atos ilícitos e lícitos. Minhas palavras, por aquilo que nós lemos aqui. Atos lícitos e ilícitos, não os atos religiosos. O que está sendo condenado no rapaz que não se batizou não é por uma questão religiosa. É que no entendimento cristão, o ato que ele praticava era libidinoso, contrário aos padrões da igreja de Cristo. Tá? Ah, mas tem igreja que aceita assim, então vai para lá. Porque aquela igreja não aceitava de tal maneira que não quis batizá-lo. Então, percebe que Paulo está falando algo há 2000 anos atrás, que até hoje a igreja sofre? Vamos ver por quê. Versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Bom, se nós estamos buscando conhecer Cristo, ao pararmos para ouvir a mensagem, guardar no coração e praticar, você está no caminho certo. Se você está aqui deste modo, entendendo que você vai tomar parte do sofrimento de Cristo, crente que não sofre não tem intimidade com Cristo ainda. Faz parte da vida do cristão passar pelas lutas. A diferença é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Ah, pastor, é tão bom ser crente, viu? Nunca mais o diabo me incomodou. Fica de olho nele. Fica de olho nele. Porque ele vai preparar algo. Lá no final ele vai puxar o tapete. A vida do crente é luta, irmão. Mas lógico que é. Se não fosse luta, nós não estaríamos aqui. Se viver no mundo fosse garantido a vitória final, você nunca entraria numa igreja. Você sabe que o mundo vai de mal a pior, ele está se dissolvendo, ele está se degradando a cada dia, os valores estão podres, as pessoas não conseguem respeitar umas às outras, o amor se esfriou, o ser humano está esquisito. E nós temos que buscar na igreja um modo de inverter isso enquanto há tempo, pelo menos na nossa vida e na nossa família. Esse é o objetivo de estarmos na igreja. Olhar para o nosso alvo, e aí verdadeiramente não são os sinais do presente que devem nos atrair para o alvo. Eu sei que é tão bom. Olha, eu tive uma experiência quando eu me converti. A Vera teve uma cura milagrosa, um problema sério de coluna que ela tinha.
Uma cura milagrosa. Numa igreja simples, mover, a gente nem foi buscar isso. E aí ela sentiu o poder de Deus. Ela chegou em casa dizendo: sabe aquela dor que eu sinto há anos? Eu disse: sei, não estou sentindo. Eu falei: que bom. Aí ainda pensei na minha pouca fé, né? Eu era um crente pouca fé. E aí eu disse para ela: porque o culto foi gostoso. E ela: sim, mas não, Deus fez alguma coisa e eu tenho que ser grata a Ele todos os dias. Ela chegou em casa, deitou, ela morria de dores, não conseguia ficar com a criança. Tem um caroço aqui, um bico de papagaio gigante. Até hoje o bico está lá. Nunca mais sentiu dor de coluna. E a gente nunca mais voltou àquela igreja, porque a gente estava visitando. Quando nós paramos para lembrar disso, eu falei: mas por que a gente nunca mais voltou lá, se lá a gente alcançou uma bênção? E aí Deus fala ao meu coração que a bênção não é aqui ou lá. A bênção é onde nós estamos sinceros. Se nós estamos com sinceridade, pode ninguém estar orando pela sua cura, mas se você está priorizando isso, o Deus que conhece a sua dificuldade pode estender a mão dos altos céus e curar você aí mesmo onde você está. Você crê nisso? É assim que funciona, queridos. E aí nós não buscamos isso, porque esses sinais são para o presente. O que nós devemos buscar diz respeito ao que está por vir. Então o nosso alvo é a ressurreição em Cristo. E a igreja não pode se esquecer disso. Tudo pode ser maravilhoso, prazeroso, mas a nossa fé tem que estar pautada na ressurreição que Cristo garantiu. De que maneira? Deixando a cruz vazia. Ela está vazia do objeto direto da questão, mas ela está cheia de significados. A cruz representa a vida eterna para cada um de nós. A cruz representa o amor de Deus que nunca ninguém conseguiu dar a você. A cruz representa que nós temos um Pai que olha por nós todos os dias. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Como eu disse, talvez seja um grande desafio para a igreja dos últimos dias, a igreja de hoje, reconhecer o valor de estarmos na presença de Deus, valorizar esse tempo tão gostoso que o Senhor nos concede hoje. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça um instante, que eu quero pedir a Deus que cuide de você como Ele cuidou de Paulo, como Ele cuidou dos seus filhos no passado, que assim também sejamos cuidados por Ele. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Queremos aprender um pouco mais sobre a fé que devemos ter em Cristo, acreditar na ressurreição como objetivo da nossa vida, vivermos para Ti, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Não nos permita nos distrairmos com as coisas do tempo presente. Não nos permita, Senhor, buscar as coisas que o Senhor acrescenta todos os dias. Que a nossa busca a Ti não seja pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que vestimos, e nem pelas coisas que colocamos como prioridade, nem são. Que a nossa busca, a Tua presença, seja para que possamos viver a eternidade contigo. Ó Deus, conceda-nos esta graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.